Bem-vindos ao canal Candle Simplificado. Olá, traders! Seja muito bem-vindo a mais uma análise Candle a Candle. Hoje vamos falar sobre o segredo mais bem guardado do mercado financeiro. Aquele que explica por que você coloca o stop em um lugar e o mercado vai exatamente lá para te tirar da operação antes de seguir na direção certa. Estou falando da liquidez. Se você já se sentiu que o mercado buscava seu stop, saiba que não é paranoia. O mercado não te conhece, mas ele conhece o comportamento da maioria. E a maioria age da mesma forma. Coloca stops abaixo de suportes e acima de resistências. Hoje vamos aprender o que é liquidez no contexto do mercado financeiro, por que os grandes players caçam liquidez, como identificar onde a liquidez está concentrada, a relação entre liquidez e os padrões que já estudamos como fake out e short, e como você pode parar de ser a vítima e começar a operar junto com os grandes. Vamos ao gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é liquidez no mercado financeiro? De forma simples, liquidez é a capacidade de comprar ou vender um ativo sem causar um grande impacto no preço. Em outras palavras, é o combustível que permite que grandes players entrem ou saiam de posições. Um banco ou fundo de investimento não pode simplesmente apertar um botão para comprar R$1 bilhão em índice futuro. Se ele fizer isso, o preço dispara instantaneamente e ele mesmo pagará mais caro por cada contrato. Ele precisa de liquidez, ele precisa de alguém do outro lado da operação. E onde está essa liquidez? A liquidez está exatamente onde estão os stops da maioria dos traders. Os stops estão abaixo dos suportes e acima das resistências. Os stops estão abaixo das mínimas recentes e acima das máximas recentes. Os grandes players sabem disso. Eles usam esse conhecimento para caçar liquidez. Eles forçam o preço a ultrapassar esses níveis, ativam os stops, coletam a liquidez e depois invertem o movimento para seguir a direção real que eles querem. Aqui está a grande verdade que muda tudo. Você não perde dinheiro porque o mercado é aleatório. Você perde dinheiro porque você está fornecendo liquidez para os grandes players. Cada vez que você coloca um stop loss abaixo de um suporte óbvio, você está colocando uma placa dizendo: aqui tem dinheirinho fácil, e os grandes players vão atrás dessa graninha. A maioria dos traders acredita que o preço se move por causa de padrões. Engolfo, pin bar, rompimentos, mas isso é só o resultado final. O que realmente move o mercado é liquidez. E se você não entende isso, você sempre vai entrar no lado errado do movimento. Agora, vamos entender os tipos de liquidez que existem. O primeiro é a liquidez de topos e fundos. São os stops posicionados acima das máximas recentes e abaixo das mínimas recentes. Quando o mercado faz um novo topo, ativa os stops dos vendedores que estavam posicionados na máxima. Quando o mercado faz um novo fundo, ativa os stops dos compradores que estavam posicionados na mínima. Este é o tipo mais comum de caça à liquidez. O segundo é a liquidez de níveis. São os stops posicionados acima de resistências e abaixo de suportes. Os traders colocam stops logo acima de uma resistência que parece forte, esperando que o rompimento confirme a entrada. Os grandes players forçam o preço para aquela região, ativam esses stops e depois revertem. É exatamente o mecanismo do falso rompimento que já estudamos. O terceiro é a liquidez de tendência. São os stops posicionados na ponta das tendências. Em uma tendência de alta forte, muitos traders colocam stops abaixo das mínimas dos pullbacks. Os grandes players forçam o preço para baixo, quebram essas mínimas, ativam os stops, coletam a liquidez e depois retomam a tendência de alta. É por isso que muitas vezes o mercado faz aquela queda brusca que tira todo mundo da operação e depois sobe novamente sem você. Vamos a um exemplo prático no gráfico do índice futuro. Observem esta estrutura. Agora imagina o gráfico assim. Acima de um topo anterior, existe um acúmulo invisível de ordens, stops de quem vendeu ordens de compra no rompimento. Abaixo de um fundo, stops de quem comprou ordens de venda. Essas regiões são como ímãs para o preço. O mercado vai até lá porque precisa dessa liquidez. Agora você começa a entender o erro mais comum. O iniciante vê o rompimento de um topo e pensa: agora vai subir forte. Mas o que ele não percebe é: o preço pode subir apenas para buscar liquidez e depois reverter. Ou seja, ele entra exatamente onde o mercado está finalizando o movimento, não iniciando.
Um rompimento observado no gráfico nem sempre representa o início de uma tendência. Existem dois conceitos principais de liquidez que podem ser estudados na análise gráfica. O primeiro conceito é a liquidez localizada acima do preço, também conhecida como buy-side liquidity. Essa liquidez está posicionada acima dos topos do gráfico. Nessa região, é possível encontrar stops de posições vendidas. Também é possível encontrar ordens de compra que aguardam o rompimento. O segundo conceito é a liquidez localizada abaixo do preço, também conhecida como sell-side liquidity. Essa liquidez está posicionada abaixo dos fundos do gráfico. Nessa região, é possível encontrar stops de posições compradas. Também é possível encontrar ordens de venda. Observa-se como o mercado se move em relação a esses conceitos. O mercado tende a subir em direção à liquidez que está acima dos topos e tende a descer em direção à liquidez que está abaixo dos fundos. O movimento do mercado não ocorre por acaso. Ele ocorre em direção às regiões onde há liquidez concentrada. Agora, é possível conectar esses conceitos com outros tópicos já estudados. Topos e fundos indicam onde os stops podem estar localizados. Suporte e resistência indicam zonas de interesse no gráfico. O falso rompimento, ou fake out, está frequentemente associado à captura de liquidez. A quebra de estrutura, ou BOS, geralmente ocorre após o consumo da liquidez, e a mudança de caráter, ou shock, pode ocorrer após uma varredura de liquidez. Nada disso é aleatório na análise gráfica. Tudo está relacionado à busca por liquidez. O que parece ser um rompimento pode ser, na verdade, o final de uma coleta de liquidez. Uma forma diferente de enxergar o gráfico inclui algumas perguntas de análise. Onde os stops podem estar localizados? O preço já buscou liquidez naquela região ou ainda não? Este movimento observado é uma continuação ou apenas uma coleta de liquidez? Esse tipo de análise muda a forma de interpretar os movimentos do gráfico. O analista passa a antecipar movimentos em vez de apenas reagir ao preço. Em um exemplo de tendência de alta, observa-se o seguinte comportamento. O mercado sobe, depois corrige, sobe novamente e corrige novamente. Em cada ponto de mínima dessa correção, é comum que stops sejam posicionados alguns pontos abaixo. Esses stops são visíveis para grandes players que atuam no mercado. Eles identificam que ali há liquidez disponível. O que ocorre então? O preço é forçado para baixo. A mínima aparentemente sólida é rompida. Os stops são ativados. A liquidez é coletada. Após a coleta, o preço é empurrado para cima novamente. Quem estava com posição comprada é afetado pelo movimento súbito. Quem observou a quebra e interpretou como mudança de tendência pode ter aberto posição na direção oposta. Nesse cenário, ambos os grupos podem ser impactados pelo movimento contrário que se segue. Agora, é possível conectar o conceito de liquidez com outros padrões já estudados. A liquidez é um dos elementos centrais para a ocorrência do falso rompimento, ou fake out. O mercado rompe um nível, o que atrai compradores que acreditam no rompimento. Os stops dos vendedores são ativados. A liquidez de ambos os lados é coletada. Após esse processo, o preço reverte. Sem liquidez disponível para ser coletada, o fake out não ocorreria. O fake out pode ser entendido como um mecanismo de acesso à liquidez. A liquidez também ajuda a explicar a mudança de caráter, ou shock. Quando o mercado começa a fazer correções mais profundas que o normal, ele pode estar testando onde a liquidez está localizada. É uma forma de verificar se há stops suficientes naquela região. O choque é frequentemente o primeiro sinal observado antes de um movimento de coleta de liquidez. A quebra de estrutura, ou BOS, também se relaciona com a liquidez. O BOS frequentemente ocorre após a liquidez ter sido coletada. O mercado se move, coleta os stops abaixo de um suporte e depois continua na mesma direção. Esse movimento de continuação é o BOS. A liquidez coletada atua como combustível para esse movimento. Observa-se que a maioria dos stops é posicionada em locais previsíveis. Geralmente, stops são colocados logo abaixo de suportes ou logo acima de resistências. Esses locais previsíveis são de conhecimento dos grandes players. Uma abordagem alternativa é o posicionamento de stops em locais menos óbvios. Por exemplo, alguns pontos adicionais abaixo do suporte aparente, ou alguns pontos adicionais acima da resistência aparente.
Essa abordagem não elimina completamente o risco, mas pode reduzir a probabilidade de ser alvo direto da caça à liquidez. Outra abordagem de análise envolve a própria liquidez como elemento de estudo. Quando o mercado se aproxima de um nível óbvio de suporte ou resistência, observa-se o comportamento seguinte: o mercado pode romper aquele nível. Os stops são ativados, a liquidez é coletada. Após esse movimento, o mercado pode apresentar sinais de reversão. Exemplos desses sinais incluem o pin bar ou o engolfo. Nesse contexto, alguns analistas estudam a possibilidade de movimentos na direção oposta ao rompimento aparente. Uma terceira abordagem utiliza a liquidez como elemento de confirmação. Considere um cenário de tendência de alta. O mercado faz um movimento para baixo. Esse movimento quebra um suporte aparente. Stops são ativados. Em seguida, o mercado se recupera rapidamente e retorna acima do suporte. Esse comportamento pode ser interpretado como um sinal de que a liquidez foi coletada, e a tendência de alta pode continuar. Este é considerado por alguns analistas como um dos padrões de maior interesse. Na análise de liquidez, algumas situações são frequentemente observadas. A primeira situação envolve o posicionamento de stops. Observa-se que muitos stops são colocados em níveis muito previsíveis. Por exemplo, exatamente na mínima da semana, ou exatamente no suporte horizontal. Esses níveis previsíveis são regiões onde a liquidez pode ser encontrada. Uma abordagem alternativa é considerar pontos adicionais de folga nesses níveis. A segunda situação envolve a interpretação de rompimentos. Muitas vezes, rompimentos em níveis óbvios não se confirmam. O mercado pode romper um nível e depois reverter. Esse comportamento está associado à coleta de liquidez. A compreensão desse mecanismo pode auxiliar na análise de movimentos futuros. A terceira situação envolve a perspectiva de análise. Alguns traders mantêm a mesma abordagem repetidamente. Posicionam stops em locais previsíveis. Consideram rompimentos óbvios como sinais de entrada, sem considerar o papel da liquidez nos movimentos do mercado. Uma mudança na perspectiva de análise pode ser útil. O mercado se movimenta em direção às regiões de liquidez. Compreender esse princípio é parte do estudo da análise gráfica. Recapitulando os conceitos apresentados, liquidez é definida como a capacidade de comprar ou vender um ativo sem causar grande impacto no preço. Grandes players necessitam de liquidez para entrar e sair de posições. A liquidez tende a estar concentrada nas regiões onde os stops estão posicionados, geralmente abaixo de suportes, acima de resistências, abaixo de mínimas recentes, acima de máximas recentes. Observa-se que grandes players frequentemente se movem em direção a essas regiões. O preço é forçado até esses níveis. Os stops são ativados. A liquidez é coletada. Após a coleta, o movimento pode ser invertido. O falso rompimento, ou fake out, é um dos fenômenos associados a esse comportamento. A mudança de caráter, ou shock, também pode estar relacionada à coleta de liquidez. Diferentes abordagens de análise podem ser aplicadas ao estudo da liquidez. Uma abordagem envolve observar o posicionamento de stops em níveis menos óbvios. Outra abordagem envolve estudar os movimentos que ocorrem após a coleta de liquidez. O estudo da liquidez auxilia na compreensão da natureza do mercado. O mercado não opera de forma aleatória. Seus movimentos estão relacionados à atuação de grandes players que necessitam de liquidez. Ao aprender a identificar onde a liquidez está concentrada, a leitura do gráfico se torna diferente. O gráfico passa a ser visto não como linhas aleatórias, mas como um registro de onde os movimentos de liquidez podem ocorrer. Na prática de análise, é possível identificar os níveis óbvios de suporte e resistência. Uma questão relevante é considerar onde a maioria dos stops poderia ser posicionada. Essas regiões são frequentemente estudadas como possíveis alvos de liquidez. Em seguida, observa-se como o mercado se comporta nesses níveis. Com o tempo e a prática de análise, é possível antecipar determinados movimentos relacionados à coleta de liquidez. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando os conceitos mais avançados do mercado. Grande abraço, bons trades e até a próxima análise.